Está no ar mais um episódio do As Suas Marcas Podcast, contando aí agradecendo aí todo mundo que nos escuta, que espera por esse momento de forma ansiosa. E eu queria deixar aqui já meu bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme, como estamos? Tô meio triste, vou te dizer que ontem o Warren, putz, é difícil falar o nome dele, né? Warren Weir, ele postou um vídeo do pós-campeonato mundial de atletismo que ele se encaixa muito a mim, não sei se chegou a ver, mas ele postou assim da galera, tipo, acabou, a vida não faz mais sentido, nada mais importa, acabou as provas e a gente tá triste, sem vontade de cantar uma bela canção, mas feliz pelos resultados de algumas provas espetaculares que vamos falar a partir de agora. É isso aí, o Campeonato Mundial se encerrou domingo com provas excepcionais. Uma pena só que caiu o mundo em Tóquio no domingo. A única prova que sofreu mais foi o lançamento de disco, que teve que ser paralisado, e aí muitos atletas caíram no setor porque fica muito liso. E eu acho que também o 4x4, se não tem essa chuva, poderia ter sido bem mais forte. A Raia 1 estava muito alagada e faz com que a pista fique um pouquinho mais lenta, mas domingo ali, o último dia, foi show, cara. Muitas provas excepcionais, com algumas surpresas, e acabou, né? Só daqui 2 anos em Pequim vai continuar aí no continente asiático, o Campeonato Mundial. E é legal, eu achei legal porque muita gente, igual a Olimpíada foi em Tóquio em 2021. Muitos atletas que competiram em Tóquio tinham boas lembranças, tinham boas recordações, e Pequim, né? Poucos, né? Talvez vão estar competindo lá, que competiram no Mundial 2015, que foi em Beijing, mas né, alguns remanescentes ainda vão relembrar em 2015 que a gente teve. Esses mundiais sempre tinham como estrela, né? Usain Bolt, e Pequim daí era dois nomes, né, muito fortes, que era o Bolt e o Mofara, que eram atletas que sempre eram assim os mais famosos da época, e com certeza 2015 foi uma edição marcada por provas deles, né, no Mundial. Exato, eu acho que esse último Mundial aí, ele trouxe algumas lembranças interessantes com relação a Usain Bolt e também ao Mo Farah, porque tanto 5.000 quanto 10.000 foram vencidos de uma forma meio Mo Farah, né? Foram vencidos de uma forma de alguém as coisas ficarem bem tenteadas ali até a última volta, todo mundo se cozinhando, né, apesar dos 5.000 ter sido um pouco mais forte, o Grant Fisher acabou indo para frente, puxando a prova por algum momento ali, mas o Cole Hooker, que estava atrás, assim, ninguém dava nada até o último 1.000, assim, nele, ele simplesmente surgiu e ultrapassou todo mundo, bem como o Gressier fez no 10.000, que a gente falou no último episódio. E eu acho que o 100 e o 200, né, o Noah Lyles acabou vencendo o 200, depois acho que a gente vai passar prova a prova, como a gente fez no episódio passado, mas o Noah Lyles acabou vencendo o 200 e a gente vê que falta, né? Falta carisma e falta perna também para a gente conseguir ter um novo Usain Bolt nos 200 e nos 100 metros, que eu achei, pô, 19,52 é uma baita marca, mas 19,19 é outra coisa, é outra pegada, é outro negócio, e mesmo assim ele foi soberano no 200. Então, eu acho que falta muito para a gente ter alguém com o carisma e com a qualidade de Usain Bolt. E a nota feliz e triste, né, desses últimos dias de Mundial aí foi mais uma medalha para o peito de Shannon Fraser-Pryce, que fez sua última competição e ganhou, né, uma medalha de prata nessa última edição, nessa última participação aí no revezamento 4 por 100 metros da Jamaica, que olha, se não erra nas passagens, era mais uma medalha de ouro para Shannon Fraser-Pryce, porque perderam por muito pouco ali para Sha'Carri Richardson na última perna, mas se embananaram bastante em duas trocas ali, em duas passagens de bastão. Então acho que poderia ter sido uma história ainda mais bonita para a Shelly se não tivesse dado aqueles problemas. Inclusive ela foi uma das que, a passagem dela que deu uns probleminhas ali na hora de passar. Mas acho que num todo, assim, o Mundial foi bem surpreendente, foi bem
foi bem bom, assim, não tivemos um domínio africano nas provas de fundo, não tivemos, né? Tivemos muitos europeus, americanos aparecendo, pessoas ali que eram especuladas, mas a gente não dava favoritos pela quantidade de atletas africanos de grandíssima qualidade. A Faith que pegam perder na chegada, né? A italiana que ganhou 2 medalhas de novo e surpreendeu o mundo com uma chegada absurda nas 2 provas. Então acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre o Mundial, bastante coisa para ficar conversando a partir de agora. Só vou pedir para tu botar tua câmera um pouquinho para a direita, que tu tá quase fugindo da tela, o que é uma boa coisa para quem tá assistindo pelo YouTube. Mas, né? Aí, agora melhorou. Ficou com o rosto inteiro aparecendo na tela. Eu acho que a primeira menção que a gente tem que fazer aqui é uma menção para a lenda Caio Bonfim, porque o que o Caio fez nesse Mundial é um negócio absurdo. Ele tá conseguindo, de certa forma, né, popularizar a marcha atlética. As pessoas... Ele tá furando a bolha, né, do atletismo, furando a bolha para as pessoas conhecer quem é ele, conhecer um pouco mais de atletismo, conhecer mais de marcha atlética. E o que o Caio fez é algo de outro mundo, né? A 4ª medalha dele em campeonato mundial. Ele ganhou 2 só nessa edição, né? Um ouro e uma prata que ele não tinha, ele tinha 2 bronzes. E graças a ele e ao Alisson, né, o Brasil fez a melhor campanha da história em campeonatos mundiais, estando ali entre os 15 melhores países. E graças a ambos, né, claro, todos tivemos mais como finalista a Isabela, do disco, também foi finalista, e a Juliana Campos, do salto com vara. Né? Tivemos 3 finalistas, considerando, né, que o Caio e as competições ali de maratona e marcha é final direto, então a gente não considera, mas a gente considera a Isabela do disco, a Juliana do salto com vara, e o Alisson dos Santos do 400 com barreira. E o Alisson foi prata numa prova muito massa, em que e por alguns momentos nós tínhamos conseguido ouro, e aí depois os Estados Unidos, que deve ter um baita de um advogado, porque eles conseguem todos os recursos, eles conseguem vencer todos os recursos, eles conseguiram reverter, né, o Ray Benjamin, ele bateu na última barreira, e aí ficou um pouco confuso se ele não poderia ter... Alguns falam que ele não poderia ter batido com a parte de frente ali, né, com o pé de ataque, e outros falam que foi porque ele mexeu na barreira do atleta do lado. Enfim, em qualquer dessas justificativas, no primeiro momento a World Athletics desclassificou ele, né, o Alisson estava vencendo, e logo depois reverteu e o Ray Benjamin voltou a ter o ouro, o Alisson com a prata, e a surpresa foi que ficou fora do pódio o Caster Warholm, que foi 5º. Uma surpresa mesmo, e eu acho curioso, né, porque até na transmissão do Sport TV, não dando nome aos comentaristas, mas, cara, já falaram que o Caster Warholm tá fora, não é mais destaque, que quem tá muito à frente é o Alisson e o Benjamin, e eu acho que é completamente errado uma colocação dessa. O Caster Warholm, ele venceu muitas Diamond Leagues esse ano, né? Se eu não me engano, ele é o líder do ranking mundial. Então, assim, cara, descartar o cara por causa de uma competição é bem coisa de brasileiro, sabe? Que uma prova o cara não corre bem. Ah, não, já se foi, já não vai mais. Claro que não, cara. É um dia que não foi bom. Como atleta, a gente tem que saber que, cara, foi a final, não acertou. Talvez saiu, né, querendo bater algum recorde, saiu muito forte e quebrou no final, sim, né? No último 100 ele acabou travando muito. Mas é um cara que, óbvio, né? Que ano que vem, o que tiver de competição vai voltar e vai estar brigando com o Alisson e com o Ray Benjamin. Não é uma competição que define, porque se fosse uma competição que definisse, aí o Jacob Ingebrigtsen tava, né? Nós poderíamos jogar ele no lixo, né? Falar assim, não, o Jacob, que nem falaram, né? Também falaram do Jacob na transmissão, que errou a estratégia e tararã. Cara, no 5.000, né? O Jacob Ingebrigtsen correu 13:02 em uma má fase. Em uma má fase que tu vê que ele não tá bem fisicamente, que ele não tá com ritmo de prova. Foi o 13:02. E aí vem falar que errou estratégia de pra frente. Eu, pra mim, no quilômetro 3/4, que ele foi pra frente, ele foi um pouco pra quebrar o ritmo. Falar assim, eu tenho chance, a prova for mais lenta. Exato. E aí ele segurou um pouco, passou 2:40 aquele 1.000. O pessoal respeitou ele. Depois logo já passaram, já saíram.
Mas, cara, ele correu com a estratégia perfeita. Ele foi ali e fez o que deu pra fazer na hora, foi 10º, ainda que foi, cara, foi uma baita colocação pro cara que entrou com o último tempo, ele entrou com a última vaga pra final dos 5.000. Ele nem classificou pra semifinal da 1.500. E aí, já falando dele, pra mim, né, ele é um exemplo desse campeonato mundial, porque, cara, o Jacob Ingebrigtsen já ganhou tudo que ele poderia, já foi campeão olímpico, já foi campeão mundial, e ele não precisava de jeito nenhum competir esse campeonato mundial. Ele vinha de lesão, ele vinha por meses sem competir. Ele começou o ano muito bem, vencendo ali o Mundial Indoor, mas depois, né, teve lesões e não pôde competir. E ele sim, mesmo assim, ele entrou no Mundial, nem passou pra semifinal de 1.500. Poderia ter até dado baixo no 5.000, falar, não tô bem, não vou entrar nesses 5.000. Entrou no 5.000, foi pra final, e ainda brigou, cara. Brigou ali de igual pra igual com os caras. Eu acho que isso mostra muito o atleta que ele é, sabe? Até cara, minha admiração por ele cresceu 300% depois, porque muitos e muitos atletas a gente sabe que, pelo ego, né, eles não competiriam esse mundial da forma que ele tá, porque a gente sabe, né, que a opinião de terceiros muitas vezes influencia. E o Jacob, quando ele não classificou no 1.500, ele sofreu milhões de críticas e ficou desacreditado. Mas mostra que ele é diferente, porque talvez ele tentou provar pra ele mesmo, né? Mesmo não estando bem, eu vou conseguir me superar. Eu vou entrar pra ver o que vai acontecer, tudo pode acontecer. E ele mostrou esse lado humano, né? De mesmo não tão bem, entrar numa competição, sendo, né, o grande favorito para as duas provas, mas acabou que ele não medalhou. Mas mostrou aí, né, um exemplo para as pessoas que às vezes, cara, se preocupam muito mais com a opinião dos outros do que com a própria performance, né? E foi o que o Jacob foi contra esse princípio, porque se ele tivesse preocupado com a opinião do público, ele nem tinha corrido. E ele correu, acho que até para ser um marco, assim, de como é que eu tô, vamos ver. Né, para as próximas competições, que o atleta sempre tá pensando nisso, né? Ele compete hoje, mas já pensando no que ele pode fazer amanhã. E o Jacob, cara, um grande atleta, e a gente espera que ele se recupere. E vai se recuperar com certeza, e logo vai estar de volta, né, a forma física dele. Eu acho que eu tenho acompanhado muito, eu não sei se tu tem esse costume aí, mas eu tenho acompanhado muito o canal do Jacob no YouTube. Tenho visto quase todos os vídeos que ele posta. Falta ver os vídeos da lesão, eu não vi os vídeos da lesão ainda. Acho que todos eu. Só não vejo os dos carros, porque eu não gosto muito de carro, então não me chama muita atenção. Mas os vídeos de treino, alimentação, musculação, tudo que ele faz ali, tipo, ele posta nos vídeos, né, a rotina dele do dia a dia, eu acho bem interessante de acompanhar. São vídeos bem legais, já fica indicação pra galera, é o canal do Jacob Ingebrigtsen, ou o Menino Jacó. E a gente gosta muito a Nath também gosta muito de acompanhar, que a gente fica sentado, quando a gente tá almoçando, sempre tá vendo algum vídeo dele. E assim, eu acho que, além do Jacob, tem um outro cara que eu queria salientar, e aí eu queria falar com relação, inclusive, começar da mesma forma que tu, porque os comentaristas aí, sem citar nomes, mas os comentaristas do Sport TV, o narrador, os comentaristas, em nenhum momento, porque ele começou correndo a prova do 200 e em nenhum momento falaram nele com a relevância que ele tem. E eu acho que da mesma forma que o Jacob, ele deu uma volta por cima, querendo ou não, saiu com uma medalha de bronze no peito, fazendo a melhor perna do revezamento da África do Sul, 43,26. Foi a melhor perna dos revezamentos, foi ele que fez. Né? O recordista mundial no Rio 2016, faz 9 anos isso, o Wade Van Niekerk, da África do Sul, fez um mundial espetacular para um cara que sofreu com lesões durante muito tempo, um cara que não conseguiu alinhar treino muito tempo, acho que, se não me engano, perdeu a treinadora também, ou mudou o treinador, alguma coisa assim nesse sentido, nesse meio tempo também. E então eu acho que assim, o que o Niekerk fez nesse mundial, tanto no 200 quanto no 4x400, né, conduzindo a África do Sul, fez uma perna espetacular. Eu acho que ele foi a segunda perna, se não me engano, mas ele fez uma perna espetacular. Ele tirou o que deu, ele entregou um bastão muito confortável para a África do Sul continuar a prova. E assim, é um cara que eu sou fãzaço, cara que
quebrou paradigmas, batendo o recorde mundial na raia 9, aqui no Rio de Janeiro, no 400. Depois não conseguiu acertar muito bem por causa das lesões. E ver esse cara competindo e saindo com uma medalha no peito, fiquei extremamente feliz pela prova dele, pelo mundial que ele fez e pelo que ele correu nesse mundial. Sei que tu é fã dele também, então eu acho que assim como o Jacob, que a gente tem que... Eu concordo com tudo que tu falou com relação ao Jacob, eu acho que ele não precisava ter corrido. Eu falei, inclusive, no programa anterior, eu disse que se ele entrasse 100% e eu estava errado, ele não estava 100% e ele entrou nas provas, tanto no 1.500 quanto no 1.500 quanto no 5.000. Então, eu acho que foi muito legal mesmo. E antes da gente, eu não sei se a gente vai passar prova a prova, como é que a gente vai conduzir isso aqui para frente, eu queria deixar mais uma menção honrosa também para uma atleta que eu acho que ela fez um baita mundial. Eu acho que ela não saiu com medalha, mas eu acho que ela fez um baita mundial. Ela correu 1.500, correu 800 e correu 5.000 metros rasos, que foi a Jessica Hu, da Austrália. Fez boas provas em todas, assim, onde olhava na pista ela estava correndo e fez boas provas, grandes provas, bateu o recorde nacional, inclusive do 800, recorde diário, eu acho, se não me engano, no 800. Então, também uma menção aí para Jessica Hu, acho que uma das personagens aí do Mundial. A Jessica Hu não foi pra final, né? Dos 5.000. Do 5.000, acho que não, ela foi pra final do 800 e do 1.500, eu acho. Se não me Eu falha a nem memória. sabia que ela tinha corrido. Eu não sabia que ela tinha corrido 5 porque eu não vi a. Cara, eu acho que ela não correu 5. Porque foi no mesmo Correu. dia da. Mas foi no mesmo dia da eliminatória do 800. Não tem como ela ter corrido. Deixa eu ver aqui. Não, a Jessica Hu não correu 5. Até estranhei, eu falei, opa, não tem como. Um ET. Ela correu 3 provas, peraí. Não, ela correu 800 e 1.500. Quem correu o 5 é outra australiana, que é a Lindsay Hall. A Linda Hall, A sim, Jessica, ela sim. a Mas Jessica ela não correu 5, não. Até tava olhando a lista aqui, porque me surpreendeu, porque foi no mesmo dia da eliminatória do 800 feminino, então não teria como ela correr num intervalo de 1 hora, né, mais ou menos. Mas ela correu muito bem. Ela correu muito bem o 800, ela bateu o recorde de área tanto na semifinal quanto na final. E no 1.500 ela também foi medalhista. Baita atleta, né? Mas eu não sei se tinha passar. Ela foi incrível. Mas eu não sei se tinha passar prova por prova. A gente pode falar nossos destaques aqui, relembrando. Na nossa. Que nos marcaram. Mas só passando aqui para dar umas estatísticas do Mundial, né? O Mundial foi considerado um Mundial muito forte, né? Porque a gente teve um recorde mundial, que é o que a gente sempre pode acontecer, né? No salto com vara, o Duplantis. A gente teve 9 recordes do campeonato. E também várias conquistas históricas, né? Porque a gente teve a primeira medalha da história para alguns países, a Samoa, Santa Lúcia e Uruguai ganharam a primeira medalha da história. Então, nosso vizinho aqui, que a gente já falou, a maratonista Júlia Paternen, ela venceu não, foi bronze na maratona, uma grande surpresa. E a gente teve o primeiro ouro da história para a Tanzânia, que também a gente falou aqui já, né? Para o maratonista da Tanzânia, que venceu o primeiro ouro para o país, né? Então, foram alguns países aí foram marcados, né, por essas medalhas. A gente teve 2 ouros para Chebet em provas individuais. Ela foi muito legal, né? Cara, ela é muito rápida, porque ela venceu da Kipiegon na chegada e mostra que, cara, é um atleta que ela é muito, muito veloz. Vence o 10 e o 5, então, para essa dobradinha, e a Kipiegon venceu o 1.500, mas não conseguiu vencer o 5. Não dá para também não falar da Melissa Jefferson. Ela venceu, né, as 3 provas de velocidade, 100, 200 e 4 por 100, mostrando que tá numa fase excepcional. E um dos destaques é a Sydney McCauley, né, porque ela bateu o recorde do campeonato e correu 47,78. Eu acho que nunca, pelo menos na minha geração, a gente nunca tinha ficado apreensivo de bater esse recorde mundial do 400. Porque as atletas corriam muito longe, né?
E a Sydney foi um dia que a gente assistiu torcendo muito para que caísse esse recorde. E ela ficou muito perto, né? 47,60 o recorde, ela ficou a 18 centésimos. E ela se torna a única atleta também a ganhar a medalha de ouro, tanto nos 400 quanto no 400 com barreira, né? No 400 com barreira ela venceu em 2022, e aí agora ela vence o 400 rasos em 2025. E mais um destaque é do lançamento do martelo, que o canadense Katzberg, um cara bem jovem, ele bateu o recorde do campeonato e lançou 84,70, que foi o lançamento mais longo dos últimos 20 anos. E falando em 20 anos, também a gente tem que se destacar, infelizmente foram desclassificados, mas o nosso 4x4, que a gente tinha grande esperança, cara, não decepcionou, tá? Não dá pra dizer que decepcionou, porque correu abaixo de 3 minutos, foi desclassificado, teve um erro na passagem ali, mas foi contabilizado tempo, né, no primeiro momento, e eles correram 2,59 alto, né? Mas o Brasil não baixava de 3 minutos há 26 anos, desde o tempo ali do Sanderley Parrella em 99, quando ele foi medalhista de prata no 400, perdendo só pro Michael Johnson. Então, excepcional, cara. Eu acho que essa geração aí do 4x4 é uma geração que a gente pode criar uma expectativa, né? Claro, se o Alisson Pio e o Matheus Lima correrem, né? Porque são dois caras que correm 44 com bastante frequência, e com outros dois caras correndo ali pelo menos 45 baixo, acho que a gente tem chances de ser finalista em grandes competições e talvez surpreender, embora o nível aí tá muito alto, né? A Botsuana colocou 3 finalistas no 400 rasos, que uma coisa que o cara ganhou, né, da Botsuana, no 400 rasos. Então eles vêm correndo muito bem, e daí eles têm um quarto homem que é simplesmente o Tebogo, né, que Exato. Tipo, o quarto homem, quem que é? O Tebogo no 200, que tem 19,50 no 200. Então, a gente tem sempre Estados Unidos brigando. Botsuana é a final do 4x4, como o Paulinho falou ali, que o Niekerk colocou a África do Sul na parada. Foi muito legal, né? A medalha foi... O ouro, a prata e o bronze foram disputados no peito, ficando ali o ouro para Botsuana. O Ray Benjamin, eu nunca tinha visto ele travar. Foi a primeira vez na vida que eu vi o Ray Benjamin travar daquele jeito. Então, é muito legal que esses caras robôs aí também, eles mostram um pouquinho de ser humano, assim, nesses momentos. E a Botsuana acabou levando o 4x4 masculino, com a prata para os Estados Unidos e o bronze para a África do Sul, que, né, o Niekerk fez uma baita perna, como tu disse, a perna mais forte de todos os caras. Então mostra que, cara, a gente até nos comentários das postagens, o pessoal falando, cara, volta pro 400, porque ele não correu 400 nesse Mundial, né? Ele correu 200, acabou chegando na semifinal, né? Correu 20-12. E a gente tá querendo que ele volte, cara. Eu acho que com essa perna ele vai voltar pro 400 ratos, a gente torce muito. Eu creio que a opção do 200 talvez tenha sido por lesão, né? Ele é um cara que realmente, assim, ele sofre muito com lesão. A gente vê que ele é difícil ele estar na grande forma dele. Mas o Niekerk, aquele vídeo dele quebrando o recorde no Rio, é algo absurdo, né? Quase quebrou a barreira de 43 e foi uma baita prova, mas esses são os primeiros destaques aí. Nós temos também, já aproveitando, depois eu passo para o Paulinho, falando que a gente teve então um recorde mundial, né? 9 recordes do campeonato, inclusive do 800, não sei, o Paulinho assistiu o 800 feminino, né? O 800 feminino, sim. O 800 foi um absurdo. O 800 feminino, o 800 feminino, cara, a Odira, né? Vou fazer um destaque aqui ela quebrou o recorde do campeonato, 1,54,62. E ela venceu, né? A grande favorita, tipo assim, era a grande favorita, a campeã olímpica de Paris, a Kelly Hodgson. E eu acho que, cara, as provas, eu vou te dizer, as provas de 800 a 10 mil, todas entregaram muito nesse Mundial. Até o obstáculo, cara, que o obstáculo é a prova que eu sei que tu não tem grandes amores, mas todas elas entregaram muito nesse Mundial, cara. Foram todas muito emocionantes. O 800 feminino com a Odira vencendo, né, sendo um zebrão total. Ela tinha um 56 quando ela entrou nesse Mundial, correu um 54 que bateu o recorde do campeonato. O 800 masculino, né, que tu não assistiu. Isso, foi um negócio assim, ó. Cara, o último lugar correu um 42. O 8º colocado correu um 42. É um negócio que era impensável alguns anos atrás. Né, a gente fala em 1500 que teve o português, grande surpresa, vencendo. O 1500 feminino, que daí nem tanto, né? Porque aqui Piegon venceu como sempre. Mas as duas provas dos 5.000
também absurdo. A gente pode falar mais com mais detalhes depois, mas foram grandes provas. E aí, o que chamou bastante atenção é que foram 62 recordes nacionais no Campeonato Mundial. Então mostra que teve um nível altíssimo, altíssimo esse Mundial. E a gente vê que, pelo menos nas provas que a gente tem mais conhecimento, que é as provas de meio fundo e fundo, o nível tá muito alto, né? Acaba que, claro, as provas muitas vezes são mais estratégicas no 5 mil e no 10 mil, principalmente, mas o nível dos atletas correndo, né, por exemplo, uns 5 mil, eles correndo sub-13, praticamente todos da final correm sub-13, né? Correndo abaixo de 13,30 no 1.500, quase todos os finalistas correm isso. A gente chegou num patamar que há muito tempo a gente não via, a gente não sabe, né? Qual que é a água que eles estão tomando, se é a água que eles estão tomando, se é pelos caras e os europeus principalmente, assim, a gente não vê mais tanta hegemonia dos africanos, né? Uma coisa que a gente via muito antes. Mas eu acho que os europeus, eles estão, cara, é bizarro um francês ganhar o 10 mil, aí um americano ganhar os 5 mil, que fazia muito tempo que não vencia. Eu acho que os europeus e os próprios americanos, os americanos sempre foram competitivos, mas os europeus, eles estão se sobressaindo de uma forma que era difícil a gente ver antes, né? Eu acho que assim, ó, primeiro, acho que um grande, né, paralelo que a gente tem que fazer, no 5 mil principalmente, é que tinham apenas 2 etíopes e um queniano na final, Exato, né? né. Tá Bah, certo que o Isaac Kimeli e o Birhanu Baleu, que, né, são quenianos, eu acho, de nascimento, acho que o Baleu é etíope e o Kimeli é queniano, são africanos também, ok, mas de 16 finalistas, nós temos aí, né, nem metade, né, mais são africanos dos 10 primeiros colocados nos 5 mil metros. Se nós contabilizarmos o Isaac Kimeli como africano de nascimento, são 3. São 70% fora da África e 3 apenas africanos entre os 10 primeiros nos 5 mil metros. Tivemos um uruguaio também na final dos 5 mil metros, o Valentim Soca, que correu ali junto com o Ingebrigtsen durante boa parte da prova ali, correram lado a lado, depois ele sentiu logicamente a prova, quando ficou um pouquinho mais forte, mas assim, eu acho que alguma coisa está acontecendo, talvez até um movimento da própria World Athletics, né? Eu já falei sobre isso em alguns episódios aqui, porque os europeus, né, estavam cansados de tomar pau, né, dos africanos. Eu acho que houve, né, em algum momento questionou até mudarem as provas olímpicas e as provas de mundial, porque não tinha mais graça, os patrocinadores estavam fugindo, o cross country estava quase para ser descontinuado, porque não tinha mais graça, sempre ganhava um africano, sempre ganhava um queniano ou um etíope. Então, assim, estava perdendo meio que a graça. Então, talvez tenha existido algum investimento maior. A gente viu a Noruega chegando nos últimos anos como um país emergente, tem algumas naturalizações aí, como o belga, os franceses vindo muito bem, os americanos voltando, né? Começou lá com o Galen Rupp, lá atrás, né, em Londres, né, voltar, e aos poucos eles estão ali habitando, e botar 3 americanos na final, mais americanos do que etíopes e quenianos. Então, assim, eu acredito que há um movimento europeu, né, de investir um pouco mais nos atletas de alto rendimento do fundo, para realmente, tirando a maratona, que ainda não se conseguiu isso, né, nas outras, nas é. outras, nas outras distâncias, a gente está vendo muito africano aí, muito africano ficando fora do pódio onde eles dominavam, né? Eu só queria trazer para corroborar aí com o que tu estava falando de provas legais de acompanhar as finais. Eu acho que não foi falado ainda. A gente não falou ainda dos 2 saltos triplos, tanto o masculino quanto o feminino. Bah, Eu acho que foram provas lindas, né? Pô, a gente ali, aí o Limar Rojas, depois de tempo parada, recordista mundial, ela, né? Todo mundo estava torcendo muito por ela, dava para ver que ela estava muito focada, né? Também em dar a volta por cima, conseguiu a medalha de bronze, estava muito feliz de verdade com a medalha de bronze, não conseguiu ali atingir os 15 metros, né? Mas perdeu para a cubana Pérez Hernandes e para Tela Font, foi a segunda colocada, mas estava competitiva de novo a nível mundial, está conseguindo, né, saltar bem mais uma vez. Eu acho que, né, para de repente para os Jogos Olímpicos, a Ulimar Rojas aí para os próximos anos ela vai continuar, né, competitiva,
né, para as próximas temporadas aí no salto triplo. E no masculino, não sei se tu acompanhou, tu me mandou mensagens, eu vi depois só, né, o salto triplo, mas eu não vi ao vivo. Mas, cara, eu achei fantástico a prova, foi absurda. Ali o Pichardo, né, daquela máscara dele, naquela marra dele, abriu mão de um salto, né, do quinto salto, aí o italiano foi lá e deu um salto, um salto que eu acho que nem ele esperava saltar tanto quanto ele saltou É. naquele último salto dele, comemorou muito, fez uma gritaria e o Pichardo sentadinho ali, olhando tal, foi lá e fez o seu último salto, o salto do ouro, e saiu indignadaço, gritando: quem é o melhor, quem é o melhor, eu sou o melhor, quem é o melhor e tal, tirando Mal uma marra. cumprimentou o italiano. Mal cumprimentou, não quis, né? Não quis cumprimentar o italiano depois da prova ali, bateu na mão meio com raiva e tal, e saltou quase 30 centímetros, né? Mais do que o italiano nesse último salto. O Pichardo fez 17,91. O André Dalla Valle, o italiano, saltou 17,64 e o cubano Lázaro Martinez saltou 17,49. Ele que acabou se machucando até no último salto, acabou abortando o último salto, mas já estava com a medalha de bronze garantida, né? Mas me chamou a atenção que o Lázaro Martinez é o único cubano que competiu por Cuba, né? Porque o Pedro Pichardo também é cubano e competiu por Portugal, já compete há alguns anos. E teve o Andy Dias Hernandes, né? Que competiu pela Itália. Era o favorito, né? Era o favorito, que também é cubano de nascimento. Então, Cuba tem muita tradição, né? Nos saltos, no atletismo em geral, mas nos saltos. E botando 3 atletas, 2 naturalizados e um ainda competindo por Cuba na grande final. E eu acho que foi uma prova bem legal. Eu não sei o que tu acha sobre isso, mas tá saindo bastante vídeo agora do Pichardo e bastante comentário negativo, outros positivos, dos próprios portugueses, porque na comemoração o italiano até foi uma hora se ajoelhar na frente dele, assim, como reverência, ele nem quis saber, cara. O Pichardo pegou e ignorou o cara, saiu e ficou falando ali, quem é o melhor, quem é o melhor, né? Enfim, se passa um pouco, né, como um atleta bastante polêmico, marrento, ele já teve algumas polêmicas lá em Portugal, com o Nelson Évora, sabe? E o Nelson Évora acabou uma vez criticando que ele veio para Portugal só para se naturalizar, algumas polêmicas assim, sendo que o Nelson Évora também não é português, mas ele acabou que com 6 anos foi para Portugal e viveu a vida toda. O Pichardo não, o Pichardo ele representou Cuba, né, por um tempo, depois foi para Portugal, talvez creio que por uma proposta financeira, né, de se naturalizar. Cuba também é um país que é difícil, né? Os atletas lá, eu acho que viverem do esporte, porque a maioria dos atletas acabam se naturalizando por outros países. Mas eu não sei se tu acha saudável, porque assim, o que eu li muito em comentários da atitude do Pichardo é que o pessoal falando assim, tá, mas o Noah Lyles faz igual e vocês gostam? Por que o Pichardo tá fazendo isso e tão criticando e tal? Também fizeram uma comparação com o atleta de futebol, né? Tem um monte de atleta de futebol que é polêmico, e o público gosta, e quando agora o Pichardo faz, ele não pode, ele tem que ficar quieto e só comemorar. Eu aproveitando só antes de saber a tua opinião, eu achei que o italiano comemorou, na hora não, eu interpretei como comemorou pelo salto, tá? Depois, lendo comentários, o pessoal tava falando que ele comemorou como se tivesse ganhado o ouro. Não foi essa a interpretação que eu tive. Eu teria que rever pra meio que entender, né, o que aconteceu. Eu acho que quando no atletismo tem isso, né, cara? Quando o atleta faz o PB dele, a melhor marca, às vezes ele comemora por isso, não tanto. Às vezes o cara vai ser quinto, se esse vai comemorar muito pelo salto. Claro que era o último salto do italiano, ele fez o PB no momento mais propício do mundo, fez uma baita de uma marca, ia sair com ouro, mas eu não achei tanto que foi. Claro, ele fez uma gritaria, comemorou, pegou a bandeira, mas ele tava garantido no pódio, e ele talvez fosse ouro, mas eu não achei que foi desrespeitoso. O Pichardo acho que interpretou de outra forma, né? Ficou muito brabo, mas eu não sei o que tu acha, se é benéfico, né, pro esporte
ou não essas atitudes como do Pichardo, que às vezes são interpretadas um pouco erradas. Eu acho que o Pichardo, eu acho que talvez o italiano tenha interpretado que ele seria ouro, porque o Pichardo já tinha abandonado no quinto salto, né? Ele não tinha feito o quinto salto. Então, daqui a pouco, o italiano pensou: não, tá machucado. Pra não saltar o quinto salto, tá machucado. Então, ganhei. Tipo, comemorou como se tivesse ganhado o ouro. Eu acho que o italiano ficou muito feliz, justamente porque eu acho que ele não esperava aquele salto. Eu acho que ele não esperava aquela marca. Eu acho que ele ficou surpreso com o que ele fez. Eu acho que ele ficou muito feliz, né, pelo salto absurdo que ele deu. Mas eu penso algumas coisas, assim. Eu sei que o atletismo ele é um pouco diferente da maioria dos esportes. A gente vê muita gente dando exemplos de humildade. A gente viu aí também no Mundial a própria Marileide Paulino criticando bastante a Sydney McLaughlin lá, que ela, tipo, eu passo o ano inteiro competindo, ela vem aqui e ganha só o Mundial. Tipo, azar. Tipo assim, eu acho que cada um faz a sua carreira do jeito que quer fazer a carreira. Ninguém é obrigado a competir todas as provas se ela não quiser. Então, eu acho que é meio que uma dor de cotovelo também da Marileide. Mas, assim, eu vejo tanto a atitude do Noah Lyles, quanto a atitude do Pichardo, quanto a atitude da Paulino, quanto a atitude do Seville lá, rasgando a camiseta depois que ganhou a prova. Eu acho que são atitudes que chamam atenção. E eu acho que nos últimos anos a gente vive numa indústria do corte, a gente vive numa indústria que descontextualiza as coisas, a gente vive no momento de que as coisas elas precisam de poucos segundos para chamar a atenção. E eu realmente gosto dessas polêmicas, dentro da regra, sendo uma coisa que seja válida. O Pichardo, antes de um salto que ele fez, no primeiro salto ou no segundo que ele fez, ele jogou areia na galera. Tipo assim, ele pegou areia e jogou para cima, tipo assim, para arquibancada. Então, eu acho que isso é bom para chamar atenção para o esporte. Eu acho que quanto mais gente, aquele negócio que o Noah Lyles fez lá, World Champions of What? Tipo assim, falando da NBA, ele alugou um triplex na cabeça da NBA inteira. Tipo, os caras enlouqueceram com ele. E ele conseguiu o quê? Holofotes para ele, para o atletismo, para a modalidade dele, porque talvez um dos esportes mais praticados, mais acompanhados nos Estados Unidos, voltaram as atenções para xingarem o Noah Lyles, pelo que ele tinha falado. Os americanos ficaram putos com o Noah Lyles. Então, assim, eu acho que tem coisas que são benéficas para o esporte. Aí tu gostando ou não da pessoa que fez, eu acho que são benéficas para o esporte como um todo, para atrair a atenção, para atrair patrocinadores, para atrair mídia, para atrair coisas assim para o esporte. Eu falo muito assim que eu acho que tem muito bom moço e boas moças no esporte hoje em dia, e falta um pouco dos bandidos, sabe? Porque se tu for parar para pensar assim, Michael Jordan era um bandido, Pelé era um bandido. Os caras que foram grandes atletas eram bandidos, eles não eram caras assim, não eram bons moços. O Pelé jogava muita bola, mas dava pau em todo mundo. Tem vários lances, ele sumanteando a pau os adversários da mesma forma que ele apanhava. O Michael Jordan, a mesma coisa, ele também não era um bom moço, ele criticava, ele falava, ele entrava na cabeça dos caras. Então, assim, eu acho que grandes atletas, se ele se. Romário, outro cara que se garantia, falava e se garantia. Eu acho que se o cara faz e se garante depois, ou ele lida com as consequências de não se garantir, ou ele vai lá, faz e baixa o peito, eu sou bom pra caramba e acabou, sabe? Eu acho que isso faz bem pro esporte, eu acho que faz bem para chamar atenção. E eu acredito que assim, tu acha, numa avaliação rápida, se o boxe, se o MMA não tivessem aquelas tretas que eles têm na pesagem, aquelas tretas que eles têm se encarando antes de subir no ringue, claro que depois eles vão se comer na porrada, é diferente do atletismo que as pessoas vão correr ou saltar ou lançar, mas assim, os caras se encarando, falando na cara do outro, falando do país, falando não sei do outro, cara, e é por isso que o boxe é um dos esportes, talvez um dos esportes mais bem pagos do mundo, porque atrai atenção, atrai holofote, atrai, né, mídia. Então eu acho que faz bem pro esporte ter essas cutucadinhas. Tentaram fazer isso com o Jacob, com o Josh Kern em alguns momentos na Diamond League. Eu acho que isso faz bem pro esporte, sim. É, exato. Também acho que é preciso ter uns vilões para mexer um pouco com o público. E o Pichardo, ele é polêmico. É polêmico, é um cara... Já tinha ouvido falar bastante dele, até quando eu fui para Portugal. E são personalidades diferentes, né? E ele que
o ano passado reclamou que não tinha muito apoio, que não ia ir até os Jogos de Los Angeles. Agora na entrevista perguntaram, ele falou, não sei ainda e tal. Mas vamos ver, são personagens bacanas e rivalidades legais de a gente que tá assistindo, né, como ali o Noah Lyles, o Benarek, parece que talvez já fizeram as pazes, mas são rivalidades bacanas da gente acompanhar. E mais um dado sobre o Campeonato Mundial, cara, muito público. A gente vê por que o japonês, quando a gente vê uma maratona, e não sei quantos, né, mas às vezes 30 japoneses baixam de 2:10 e a gente tem grandes resultados. Todos os japoneses, às vezes, não tanto com a marca, mas em número, né, de atletas correndo sub alguma coisa. Mas 619.288 pessoas foram assistir o Campeonato Mundial, né, presencialmente lá em Tóquio, com as sessões noturnas sempre esgotadas. Então mostra, né, essa cultura do japonês também por gostar tanto de esporte e bacana levar o Campeonato Mundial para lugares assim. Eu acho que tem que levar, tem que pensar em público quando leva para o Campeonato Mundial, assim como Pequim provavelmente daqui 2 anos vai estar lotado também, né? O chinês acompanha muito, como já foi em outra edição. E o atleta acho que é muito bacana, né, ter a arquibancada lotada para ter grandes resultados e se motivar ainda mais. Mas o Campeonato Mundial, eu acho que é basicamente isso. Vocês podem querer dar mais algum comentário, mas a gente passou aí pelos maiores destaques, sempre lembrando o Caio Bonfim, né, o nosso grande campeão mundial na marcha. A gente não até assistiu um pouco e o Caio, cara, é um estrategista nato, né? Ele passou grande parte da prova lá atrás, foi para frente uma hora e depois voltou para trás. E até a mãe dele falou para ele uma hora ir para frente, e ele falou: "Calma, calma", para a mãe dele que tava dando hidratação, então ele sabia o que ele tava fazendo e foi ouro. O Caio, que além de um grande atleta, também é uma pessoa excepcional, é um cara que é pai de 3 filhos. Até o pessoal, esses dias, falei com um treinador que tá bem próximo ao Caio. Ele falou: cara, se você soubesse a vida que o Caio tem fora da pista, vocês nunca diriam que ele faz os resultados que ele tem. Porque, cara, ele tem 3 filhos, filhos pequenos, ele vai, leva pra escola, busca e tal. Então, assim, cara, pensa. Às vezes, tu ser atleta exclusivamente, comer, dormir e treinar já é difícil, né? O cara com 3 filhos, com uma rotina cheia de coisa, levar filho pra escola né, educação e evento que ele sempre tá fazendo agora, né? Porque ele tem uma agenda lotada no Brasil. Com certeza o Caio é um exemplo e um cara excepcional. A gente ficou muito feliz aí pela vitória dele. Eu que tô indo para São Paulo quinta, lá na Kobe Expo. Provavelmente ele vai estar lá. Eu vou tentar tirar uma palavrinha dele e trago aqui para vocês, para o público aí do nosso podcast. Porque a minha curiosidade que eu vou perguntar para ele: Caio, quando você vai correr uma maratona? Nós estamos ansiosos porque o cara marcha abaixo de 4, pô. Então, vamos ver se ele tem o desejo de correr uma maratona. Vou perguntar para ele. Ou marchar, né, uma maratona, mas acho que correr talvez seja mais. É que eu não sei o quanto. Até eu posso perguntar para ele o quanto é diferente, né, o correr do marchar para ele, por exemplo. Eu não sei se existe. Pô, o cara marcha a 3:47, então quer dizer que ele vai correr a 13:20. Não sei essa diferença, sabe? Quero perguntar para ele, se eu tiver oportunidade, na sexta-feira que eu vou estar por lá, conversar um pouquinho com o Caio e eu trago para vocês se eu conseguir gravar. Mas é isso. Se a gente tiver mais alguma coisa do Mundial, senão a gente pode ir para a Maratona de Berlim, que aconteceu domingo. Eu tenho algumas coisinhas só para falar do Mundial. Uma coisa legal, né, que só para a galera talvez não saiba, a galera que é mais nova no atletismo, né, até 2022 a prova de 35 quilômetros de marcha, ela era uma prova de 50 quilômetros de marcha, né? E eu acho que a substituição acho que foi muito benéfica até pela questão de audiência. Então eles marchavam muito mais do que uma maratona, né? Marchavam quase 8 Sim. quilômetros mais que uma maratona, e aí baixou para esses 35 quilômetros de marcha. Eu acho que é mais legal até para audiência, porque a marcha é um esporte que não é tão acompanhado, é um esporte que tem pouco reconhecimento, né?
E eu acho que essa baixar essa prova dos 50 para os 35 quilômetros foi uma atitude extremamente acertada da World Athletics. Mas dito isso, eu queria deixar algumas outras coisinhas assim, alguns outros highlights do Mundial que eu achei bacana também de trazer. Mais uma medalha para o André de Grasse, né? Interminável, incansável André de Grasse. E uma tristeza muito grande que eu senti na final do revezamento 4 por 100, na qual o André de Grasse foi a medalha de prata com o Canadá. Eu fiquei muito triste com a medalha de bronze para a Holanda. E eu digo por quê? Porque a Holanda correu com Ekpo, Burnett, Moajok e a Frifa. Faltou o Martina, né? Faltou o Martina ganhar. O Martina tá com 82 anos já, cara. Faltou o Martina nessa final para ganhar uma medalha para a Holanda. Mas brincadeiras à parte, a Holanda fez uma baita de uma prova também. A prova foi muito legal. Recorde nacional, né? Recorde nacional da Holanda. Então, parabéns para os atletas, brincadeiras à parte. Todo mundo é fã, todo mundo deveria ser fã do Jurandir Martina, que parou, né, na última Olimpíada. Eu acho que uma menção legal também para o Samba, né, que foi medalha de bronze no 400 por barreira. Você já falou do 400 com barreira, mas o Samba estava muito emocionado ali no final, né? Tem vários vídeos bacanas que a World Athletics fez com o Samba, com o Benjamin e com o Alisson. Os três comemorando. O Samba chorou muito ali, acho que até por, né, bater o Warholm, né? Uma medalha que acho que ninguém esperava que as três medalhas não fossem ficar na mão do Warholm, do Benjamin e do Alisson. Então acho que é bem legal mesmo dessa medalha para o Samba, né? O Qatari Abderrahman Samba. Uma outra menção aqui é a questão da Fenkball ter sido soberaníssima no 400 com barreira. A gente já esperava isso com a ausência da Sydney McLaughlin, mas eu achei legal. E uma coisa que eu falei antes do 400 com barreira, o Ray Benjamin avisou que vai largar o 400 com barreira, né? Que vai para o 200 e 400 rasos, seguindo meio que a Sydney fez, diz ele que vai abandonar o 400 com barreira. Se vai acontecer de fato, não sabemos, mas é o que ele disse depois do Mundial. E uma decepção, eu acho, no salto em distância masculino, que foi o Miltiades Stentoglou, né? Que terminou só na 11ª colocação, não saltou bem. Ele que é 2 vezes campeão olímpico, é campeão mundial. Então, acho que o Miltiades Stentoglou, acho que era um dos favoritos, né, para o salto em distância, e acabou amargando lá a 11ª posição com 7,83, bem atrás dos seus companheiros de salto. Acho que dito isso, não sei se tu quer trazer já Maratona de Berlim, Maratona de Buenos Aires, não sei o que tu quer falar sobre, pode começar o assunto aí. A Maratona de Berlim, né, a gente teve o Saui demonstrando que é o maratonista mais consistente da atualidade. Sebastian Saui venceu sua segunda Major, né? Ele que venceu a edição de Valência ano passado, né? Foi a que tu correu? Foi, né? O ano passado, no seu debut, na sua estreia, ele correu já uma baita marca, né? 2:2:05. E aí, esse ano ele venceu Londres, sua primeira Major, e agora vence, né? Mais uma Major, que é a de Berlim. O Saui que... depois eu vou pedir pro Paulinho a temperaturas, que tava muito calor lá, eu não vi exatamente quanto tava, mas se ele correu 2:2:16 com essa temperatura que tava lá, o Saui, cara, é um grande candidato a correr na casa de 2:1 ou 2:0. O cara é muito consistente, o cara que ele tem resultados desde o 10 mil e agora na maratona, né, que ele tá se consagrando aí como o melhor maratonista do mundo da atualidade. Esses atletas que optaram por não ir para o Campeonato Mundial, eu acho que financeiramente para eles não é tão válido, né, quanto uma Major, pelo todo os patrocinadores, até pelo prize money, né, que pela premiação da prova em si, o Mundial pagava $70 mil, creio que as Majors ali com cachê, com tudo, deve ser uma grana bem mais alta. E 2:2:16, né, é uma grande marca no percurso muito rápido, e o Saui mostrando que é um atleta pra gente ficar de olho. E no feminino a gente teve a Wanjiru correndo 2:21:05 numa chegada bem apertada com a Dida, a etíope 2:21:08.
O Saui já foi bem mais tranquilo, né? O segundo colocado, um japonês, inclusive, a gente falando do Japão aí, o Akira Kazaki correu 2:6:15, foi o segundo lugar em Berlim, mas os últimos 17 quilômetros o Saui correu completamente sozinho e correu uma grande marca aí pelas condições. Paulinho, não sei se ele assistiu, mas fale também sobre, e principalmente aí da temperatura, que ouvi boatos que tava um calor tipo Porto Alegre. Tava muito quente. O Sebastian Saui deu show, ele passou, né, abaixo de recorde de tempo de recorde mundial na meia e segurou a prova, segurou o que deu, mas apesar de ter corrido sozinho, não aguentou. Tava muito quente, eu não achei exatamente quanto tava a temperatura, mas nas todas as matérias que eu achei aqui sobre a Maratona de Berlim, que eu não assisti, eu precisava descansar, eu tava muito cansado no final de semana, eu precisava dormir um pouco e acabei não assistindo a Maratona de Berlim, mas ali diz aqui, ó, ajudado por uma equipe de pacemakers, Saul estava em ritmo de recorde mundial antes de desacelerar na segunda metade devido às altas temperaturas. As temperaturas desconfortavelmente altas na capital alemã. Ele conquistou a vitória em 2:2:16, mais de 1 minuto acima do recorde da Maratona de Berlim, estabelecido por Eliud Kipchoge em 2022. Então, eu acredito que todos os meus amigos correram lá em Berlim, tive alguns amigos que correram lá, todos eles sentiram muito, né? Foram, acho que, pouquíssimo ou ninguém conseguiu fazer um split negativo lá em Berlim. Acho que foi muito difícil e a soberania do Saui se mostra nisso, né? Que nem tu disse, já o segundo colocado, a Kazaki Akira, com 2:6:15, são 4 minutos, né? Praticamente atrás do Sebastian Saui. Os outros atletas todos, né? Todos com condições de correr rápido também, acabaram correndo marcas relativamente altas para Berlim, né? No feminino também, apesar de ter sido um pouco mais disputado, ter um pelotão um pouco maior, correndo na casa, 5 primeiros correndo na casa de 2:21. Mas também é um tempo que, estranhamente, a gente está achando relativamente alto, né? Para maratonas, para majors e para maratonas rápidas ultimamente. Um destaque bacana que ficou é a sexta colocação da brasileira nos cadeirantes, né? A Vanessa Cristina de Souza finalizou a prova entre as cadeirantes com a sexta colocação com 1:47:29. Acho que é bem legal destacar. A Vanessa está sempre no circuito das majors, está sempre ali, às vezes pega um pódio, às vezes está sempre brigando ali pelas primeiras colocações. Então, parabéns aí para a Vanessa. Eu achei aqui até no site da Berlin Marathon 25 graus no final do percurso, a temperatura, tá? Mas tu sabe quem foi o maior destaque da Maratona de Berlim? Tu ficou sabendo? Não. Harry Styles. Harry Styles, ele correu uma sub 3. Ele tá como destaque, cara. Realmente, assim, no site da Maratona de Berlim tá o Saui, né? Claro, na capa ali e tal. E aí embaixo fala que Harry Styles correu um forte 2:59:13 na Maratona de Berlim. Uma foto dele meio camuflado. Mas o Harry Styles que tinha corrido 3:20 e poucos, 3:30 e poucos, 3:24, algo assim. 3:24. 3:24. Então, pô, um baita de um personal best por Harry Styles. E 2:59:13 aí ele entrou pro clube da Sub 3. E interessante, né, cara? Porque um cara desse deve ter uma rotina bem pesada viajando e fazendo show, mas bacana ele fazer essa marca e até também tava lendo algumas coisas assim sobre as postagens, aí uma pessoa que chama atenção. Ela escreveu assim, tá, mas quantos quilômetros é uma maratona, né? Daí uma mulher comentou assim, não sei, no Brasil é 42, lá fora não sei quanto que deve ser. Fora do Brasil, não sei, no Brasil é 42. Então, o pessoal comentando fura a bolha, né? Uma notícia como o Harry Styles correndo, mas bem interessante aí ele correr a Maratona de Berlim. Eu não sou um grande fã do Watermelon Sugar High aí, mas eu li alguma coisa que ele tá meio parado, ele não tá fazendo shows, ele não tá viajando.
ele tá meio Tá. sem se apresentar. E aí, o que eu achei legal que eu li nos comentários também foi assim, tipo assim: "Pô, se antes ele não estava fazendo show, agora espera que ele não vai voltar até ele completar as 7 majors, ele não vai parar. Ele não vai voltar a fazer show antes de completar as 7 majors". Mas achei bem legal também, eu acho que é aquilo que eu disse sobre a questão de trazer os holofotes para o nosso esporte, né, eu acho que é bacana, então eu acho bem legal quando essas notícias, né, que nem o Nicolas Prates lá na maratona de Sydney. Eu acho que é bacana quando celebridades correm maratonas e fura essa bolha que nem tu falou aí né, com relação à corrida, eu acho muito bacana. E falando de maratonas também, tivemos uma grande maratona aqui na nossa irmã Buenos Aires, né? Disseram também, não acompanhei a prova, tinha alguns amigos que estavam lá também, falaram que tinha muito, muito vento no dia da prova, e que o estreante em maratonas, o Habtamo Birleu Denakeu, da Etiópia, venceu a prova com 2 horas 9 minutos e 24 segundos, abrindo ali um pouco mais de 20 segundos do segundo colocado, o Esfon Cheriot, com 2:9:46, e aí o Dixon Kipto, do Quênia, também o terceiro colocado com 2:15:06. Então, bem atrás dos outros atletas. O Fikri Bekele Takera na quarta posição com 2:15:35. Acredito, tá, que o Fikri Bekele Takera correu aqui em Porto Alegre também. Se não me falha a memória, ele foi o sexto colocado aqui em Porto Alegre esse ano. Bom. E no feminino, a vencedora foi a Eufines Denise Amari, com 2:28:12. A segunda colocação ficou com a Maritu Ketema Gutema, da Etiópia também, com 2:28:54. E a terceira colocada foi Alemito Tariku Olana, da Etiópia também, com 2:29:07. Uma menção rosa aqui para o André Luiz Silva Antônio, brasileiro, que foi nono colocado na geral da Maratona Internacional de Buenos Aires, sendo ali o quarto sul-americano na prova, ficando atrás do Joaquim Arbi, do David Rodrigues e do Ezequiel Chevarria, todos argentinos ali. Foi o quarto sul-americano na prova, o nono colocado no geral. Nós já tivemos resultados melhores, né, em Buenos Aires. Eu vi um vídeo que estava chovendo. Não sei se atrapalhou muito a temperatura, o clima, mas a gente já teve resultados mais fortes, né, em outras oportunidades em Buenos Aires. Exato. Mas é o que me falaram que no final da prova ali estava um vento absurdo. Então, foi o que me comentaram alguns amigos que estavam lá. Inclusive o Danilo, que é nosso parceiro aqui de comunicação da Maratona de Porto Alegre, estava lá acompanhando a prova também para tirar algumas ideias, né, para os eventos que ele faz. E ele comentou que estava muito, muito vento, chuva bem forte na chegada. E tive vários amigos que correram lá, acho que, não sei se algum deles fez PB lá em Buenos Aires também, é uma maratona bem buscada também por ser uma maratona bem rápida aqui na América do Sul, bem organizada também. Então, acho que é legal da galera ter ido participar lá e infelizmente não tivemos bons resultados, mas, né, isso fica... a maratona é uma caixinha de surpresa. Se Berlim, que é considerada por muitos, né, a mais rápida do mundo, junto ali com Valência, com Chicago, para ninguém ficar chateado, né, porque Chicago tem os recordes mundiais, Valência é a mais rápida dos amadores, e Berlim é onde mais se quebrou recordes mundiais até hoje. Então, eu acredito que se Berlim não estava nas condições ideais, mostra que o tal do aquecimento global aí faz modificar tudo, inclusive para os maratonistas aí. Para encerrar, trazer só aqui a premiação de Berlim, para quem é curioso sempre, quanto que os atletas ganham, os vencedores. Nós tínhamos como premiação em Berlim, até eu achei que fosse mais, sinceramente, mas a Berlim Marathon, ela pagou 30 mil euros para o primeiro colocado. Eu vou falar dos três primeiros, 15 mil euros para o segundo colocado e 10 mil euros para o terceiro, pagando até o 10º geral. O 10º era 1.500 euros, tá? E aí tinha um bônus. Se o primeiro ou o segundo atleta, o primeiro atleta correr abaixo de 2:30 ganhava um bônus de 30 mil euros. Então o Saui, ele conseguiu
E às vezes a gente se pergunta, né? Tá, mas cara, o cara abriu 4 minutos dos outros, por que, que ele não soltou, não tá administrando? Porque tinha esse bônus aí de 30 mil euros. E ele correu abaixo de 2,230, então ele levou para casa, além dos 30 mil euros da primeira colocação, esses 30 mil euros deste bônus por correr abaixo de 2,230, tá? E se batesse o recorde mundial, ganhavam bônus de 50 mil euros, o que não aconteceu. Nas mulheres não tivemos nenhum bônus, porque a primeira que corresse abaixo de 2,16 ganhava também 30 mil euros, não teve nenhum atleta. E a primeira e segunda que corressem abaixo de 2,18 ganhavam 15 mil euros, também não tivemos, porque a vencedora correu 2,21. Então o Sawi levou a bagatela para sua casa, para o Quênia, de 60 mil euros. Ele que já tinha ganhado Londres, então é um atleta aí que está fazendo uma boa premiação neste ano, né? Ele e o staff, seu manager, com certeza também está muito feliz. Exatamente, exatamente. Eu acho que a maratona talvez seja um dos eventos do atletismo que paga melhor, né? Das provas de fundo, com certeza é a maratona, e na prova de pista, com certeza é os 100 metros que paga mais. Inclusive, acho que foi o Bednarek que falou, que foi o Bednarek? Foi um dos americanos que falou que não dá para correr prova mais longa, tem que correr os 100 metros, que lá onde o dinheiro tá é lá, então eu vou correr lá. Então, né, as provas mais valorizadas do atletismo são 100 metros e a maratona. Dito isso, eu acho que a gente está se encerrando, já passamos de uma hora, eu tenho que encerrar aqui o nosso podcast, mas eu quero deixar um gancho para o próximo episódio, que provavelmente a gente vai esquecer de falar dele, mas deixo aqui um gancho para o próximo episódio, que é o seguinte: Fred Kerley anunciado pelo Enhanced Games. Qual sua opinião para o próximo episódio? Um forte abraço a todo mundo e falamos na próxima semana sobre tudo isso e mais alguns assuntos do mundo do atletismo. Adeus. Valeu, até mais.